Olá, discentes! Vamos começar mais uma aula, então. Estamos entrando no tema História Cultural e hoje eu trouxe um autor muito importante, que é a Márcia Chuva. Ela trabalhou tem um livro muito importante chamado Arquitetos da Memória. Então nós vamos dar uma vasculhada nas fontes e aí nós vamos dar uma viajada, digamos assim, pelo mundo do patrimônio material, da arqueologia, especificamente da cultura material, do mundo material, que é o que trata a arqueologia, para ver dessas fontes oficiais a estrutura de significação, que é o nome da nossa aula de hoje. Então nós, enquanto civilização, enquanto povo, sempre se procura elementos, monumentos para caracterizar a formação desse Estado nacional, enquanto herdeiros. Só que como latino-americanos que somos, temos, como Darcy Ribeiro falava, nós temos indígena, o negro e o português nas veias. Nós somos constituídos dessa multiplicidade de vozes, de antepassados. Essa é a menina, uma múmia, uma múmia que foi encontrada nos Andes, no alto dos Andes. Ela é uma oferenda incaica e ela está completamente preservada. Na boca dela foram encontradas folhas de coca, encontradas entorpecentes também para fazer ela dormir, e álcool, xixa no estômago dela. O que significa isso? Esse patrimônio nacional, ele é peruano apenas? Ou ele é chileno apenas? Ou ele é argentino apenas, onde foi encontrada a menina? Ou ele é um patrimônio da humanidade? O que significa isso? Como que eu consigo dividir patrimônio nacional nessas grandes coleções arqueológicas ou grandes coleções? O que eu preciso referendar é o seguinte: existem fronteiras no passado que puderam delimitar tais culturas, e hoje nós, com toda a formação acadêmica, científica, uma medicina avançada, conseguimos entender que um crânio que sofreu um processo cirúrgico como esse que vocês observam, incaico, enfim, latino-americano, ele faz parte do processo da evolução do conhecimento de todos nós, não só de uma nação. E isso nos revela que todo patrimônio cultural material, todo artefato, ele tem um quê cultural. E esse quê cultural é o que trata a história cultural, que é o tema que nós vamos abordar daqui para frente, até as próximas aulas. São chocalhos de reza, são censeros. Esses chocalhos de reza, eles eram utilizados para chamar espíritos, entidades. Espíritos da floresta, espíritos do sol. Por isso que ele é feito em ouro. E ele representa o que há de melhor na cultura de cada comunidade. Só que essas percepções do vivido, do experienciado, estão fora da esfera do nacionalismo, porque estão dentro da esfera do cognitivo humano. E sendo cognitivo humano, pertencendo à complexidade da cultura humana, ele se torna patrimônio da humanidade. Aqui nós temos um exemplo claro do Acre, na Amazônia, que são os geoglifos. Os geoglifos, eles são marcas no solo, que só foram possíveis ser vistas depois da devastação da Amazônia, pelos sulistas que avançaram sobre o Acre, sobre Rondônia, o Mato Grosso, devastaram aquelas terras, e apareceram essas grandes valas, essas grandes marcas na terra, que são geoglifos. Marcas, não se sabe ainda se são delimitações de aldeias, de cidades amazônicas antigas, se são estruturas para guerra, mas elas têm um significado. Assim como os crop circles na Inglaterra, esses elementos, não atribuindo a aliens nem nada, mas são um reflexo da exposição da cultura humana no meio ambiente. São ecofatos. Eles estão aí, não podemos negá-los, então, logicamente, devemos atribuir isso à questão cultural. E isso, Jacques Le Goff já nos orientava lá
no campo da memória que toda a história ela é uma prática social, seja ela feita pela arqueologia, pela antropologia, pela sociologia, enfim, mas ela é uma prática social. Eu estou exercendo minha cidadania quando pratico história. O documento é um discurso, o monumento é um discurso, e todo monumento é um documento, e o documento é o próprio monumento. O que significa isso? Que todo discurso falado, proferido, ele também está nas coisas, também está nos objetos, nas estruturas, nas arquiteturas. Isso é muito importante perceber, porque a escolha desse documento é o que vai definir o que é herança ou não do nosso passado. Lembrando que nós temos ainda hoje uma grande invisibilidade de coisas. Nós temos estruturas de significação que foram esquecidas. Nós temos grandes aldeias no Cerrado que não entram hoje no mainframe, digamos assim, da história brasileira oficial. E faz parte da nossa história, da nossa formação geopolítica. Essa questão da arqueologia, trabalhando com monumentos do discurso, ela é muito importante. Por quê? Porque o IPHAN reconhece como patrimônio cultural material a própria cultura material dos povos originários e dos povos formadores da nossa, de todas as nações, digamos, latino-americanas. Ou seja, isso que vocês estão vendo é uma urna funerária marajoara, né? Tradição polícroma, ela tem ali por volta de 1400 anos, tá na USP, se não me engano, ou no Geld, em algum lugar assim, mas isso é um rosto, são marcas, são desenhos, são identidades. É possível visualizar as duas mãos aqui, ó, as duas mãos da pessoa. Então, percebam que são gestos, são formas de perceber o mundo. Então, como que eu tenho um discurso, ou como que eu crio um discurso da formação do Estado, da nação, na Constituição de Patrimônio Nacional, se eu não considero esses ecofatos, esses patrimônios da cultura material? Justamente porque o IPHAN, na época era a SFAM, Secretaria do Patrimônio Histórico, estava pensando na formação eurocêntrica, estava muito eurocentrado. E nós devemos mudar isso para uma indiocentração, um processo de americanização ou amerindinização, onde é ameríndio-centrada. Essa história é ameríndio-centrada ou afrocentrada. Significa que essas três conjunções que delimitaram o Estado, elas vieram tanto de africanos, quanto de indígenas, quanto de latino-americanos, nativo-americanos. É um processo complicado de entender, mas basta perceber que todas essas manifestações culturais do patrimônio cultural material são manifestações de toda a humanidade, porque revelam sentimentos, revelam emoções, ações, são gestos do vivido. E esses gestos do vivido, eles fazem parte de toda a nossa concepção do que é a vida humana na Terra. Os medos, as angústias, os pavores, os sentimentos de alteridade, os sentimentos mais próximos, humanos, de empatia, os sacrifícios humanos. O que isso nos diz, nos conta sobre a nossa história? E aí Reinhard Koselleck, em 1985, nos revela que memória é um elemento essencial. Memória é um elemento essencial de identidade. Identidade do povo, identidade humana, identidade coletiva, identidade cultural. Memória, por exemplo, eclesiástica, usava a arte para aprisionar o vivido. Por exemplo, as igrejas na Idade Média usavam aqueles vitrais para deixar registrado, deixar para sempre, para a eternidade o vivido. Esses futuros passados, eles dependem da temporalização do outro. Quando nós observamos o outro como parte de nós mesmos, independente da sua nacionalidade, da sua nação, como eu falei, essas fronteiras elas são muito flexíveis e frágeis quando se trata de um passado longínquo, um passado antigo. E nós entramos na esfera da construção social do ser na comunidade. Para isso nós temos pratos ritualísticos, nós temos elementos da mística e da cosmologia que são importantíssimos no âmbito cultural.
desenhos, pinturas que revelam não só o tipo de arte. Os arqueólogos têm se debruçado muito sobre as técnicas de confecção, tipo de pintura, tipo de estrutura, mas o que importa mesmo, que está por trás, é a história humana, é o comportamento humano no passado, que é o que nos legou a ser o que somos hoje, o que nos trouxe de herança, heritage, cultural heritage, né, do inglês, o que nós somos hoje. As formas de pensar, de agir, a comunicação com o além, que é muito importante. Aqui eu estou pensando numa esfera cosmológica, cosmogônica, das profundidades filosóficas de cada povo, de cada comunidade que ocupou aqui a América Latina, como eles percebiam a vida após a morte, como eles percebiam o além, e como eles percebiam o fracasso, a frustração, os medos. Essa é uma visão típica do deserto andino, aqui no Peru, e como vocês podem ver, aparentemente é uma paisagem desértica, mas não é bem assim. Olhando esse vazio demográfico, a Márcia Santana vai nos dizer o seguinte: essa função memorial é uma representação de um passado selecionado. Por exemplo, vocês olham uma paisagem e atribuem para ela um vazio, um deserto, mas ela tem uma história, ela tem uma memória, a própria paisagem tem uma história geológica. Esse monumento histórico, ele vincula-se a um saber, uma sensibilidade. Essa sensibilidade é um papel importantíssimo do arqueólogo, do historiador, para entender ou para perceber essa sensibilidade no local histórico. Aí nós entramos na questão de autenticidade e permanência, que são dois paradigmas de patrimônio no Ocidente. Então aqui estamos de novo na nossa paisagem, aparentemente desértica. Aqui estamos nós fazendo uma expedição por entre esse deserto e pasmem vocês, o que aparentemente era vazio, se vocês olharem para o chão, vão encontrar muita cerâmica, muita manifestação cultural e uma série de outros elementos importantíssimos para contar a história dessa população. Então, nesse processo, o que é patrimônio? O patrimônio ele está ligado às origens das estruturas familiares, revela economia, é bem destinado ao usufruto da comunidade, ou seja, chega até nós como oriundo de um questionamento que precisamos fornecer. Ou seja, está ligado a essa arquitetura erudita? Sim ou não? Como é que funciona? Tá? E que representação essa cerâmica tem no nosso mundo? Essa cerâmica, esse artefato, como que ele se manifesta? Como que eram as realidades no passado? Porque nós vivemos numa sociedade extremamente materialista. Vivemos dentro do paradigma materialista ocidental, mas não era a realidade do passado. Uma realidade extremamente imaterial, que vivia e dependia das realidades ancestrais, das manifestações celestiais, das manifestações espirituais, e isso está bem representado na cosmogonia da cerâmica. Quando uma cerâmica ela representa um xamã, ou seja, um médium, uma pessoa que tem contato direto com os espíritos, um médico feiticeiro, ela é representada na cerâmica como alguém que voa, como um pássaro, aquele que tem acesso ao sobrenatural, às estruturas de significação. Isso é muito, muito importante. Para José Reginaldo Gonçalves, em 1996, existe uma retórica da perda. Existe uma retórica da perda. O que seria essa retórica da perda? No passado tínhamos isso. Antigamente era assim, antigamente era assado. No caso da cidade de Rio Grande é bem específico. Porque Rio Grande tinha prédios lindos, tinha prédios assim, assado, enfim. Isso, na verdade, é um instrumento de esquecimento. É um mecanismo do Estado para fomentar o esquecimento. Nós temos relações discursivas. A mesma coisa acontece com essas estruturas. Se nós temos a cerâmica, nesse prato aqui, por exemplo, uma série de guerras, tem pessoas sendo feitas de prisioneiros, tem um outro cortando a garganta, dando um soco no rosto de outro guerreiro, enfim. Essas memórias, por mais violentas que elas sejam, elas são memórias do vivido, da realidade trágica da existência humana, em que todas as civilizações estão fadadas ao fracasso.
Não se esqueçam que gregos, romanos, astecas e incas desapareceram. Por quê? Não pela sua insustentabilidade, mas por causa da impermanência de todas as coisas, que era a consciência desses povos. E por serem conscientes dessa impermanência, esses povos deixaram registrados na sua cultura material. E isso acontece aqui no sul do país também, aqui na nossa região, aqui em Rio Grande do Sul, onde nós temos uma infinidade de artefatos culturais que mostram esses gestos culturais, que deixaram registrados os gestos, os artefatos culturais. Nós temos a cerâmica monjolo africana também da mesma forma. Deixou impressa nessa cerâmica vários elementos das escarificações na pele, das suas identidades, a Jafon, monjolo, Cabincelê, enfim, uma série de elementos na cerâmica que é possível interpretar e ler. Um bisel em sílex extremamente trabalhado é uma fonte importantíssima para que possamos acessar a significação desse povo. Uma cerâmica também portuguesa, majólica, esse artefato importantíssimo da colonização portuguesa, nos mostra onde estavam os braços da monarquia, por exemplo. Aonde estava instaurada a monarquia. E é por um elemento da cerâmica majólica portuguesa, Talavera de la Reina, que nós sabemos que por volta de 1700 os portugueses estavam em Rio Grande. Por mais que eu não tenha documentos históricos, eu já tenho 1712, 1730, 1740 com essa cerâmica muito presente nos cerritos e nas aldeias indígenas, nos sítios arqueológicos sobre dunas. Ou seja, já tenho a presença europeia antes mesmo do registro histórico. Então, o monumento, isso é importante salientar que o monumento nem sempre é patrimônio histórico. E podemos considerar um artefato como monumento? Sim, porque ele possui discurso, como nós vimos lá atrás. Então nós temos, por exemplo, Copan. Essa é uma réplica de Copan, como seria esse centro cerimonial e centro administrativo da cidade. Aqui uma figura clássica de um indígena Apache, que olhando assim, vocês já conseguem observar pela forma do nariz, da boca, do cocar, que é um indígena norte-americano, que não é um indígena brasileiro, por exemplo. Então, por um simples elemento na arte rupestre, no desenho na parede norte-americana, inclusive vocês conseguem ver aí no lado esquerdo de vocês ali uma pequena casinha, uma oca indígena, que é norte-americana, não é sul-americana. Que são elementos da identidade, que fica muito nítido. E aí, por outro lado, nós temos a complexidade de interpretações. Por exemplo, observem essa estela, que é um emplumado de serpentes. Olha a complexidade, são dezenas de demônios, de espíritos representados nessa estela, nesse báculo. Um cinturão de serpentes mostrando ao centro um guerreiro. E dentro nesse centro, onde está esse guerreiro, acima dele tem várias divindades, várias outras personificações do ideário daquela manifestação deste guerreiro. São várias personalidades. Olha a complexidade disso. O mesmo aconteceu esse registro na África, por exemplo. Inconfundível a presença dos elefantes africanos na arte rupestre. O que está me dizendo isso? A relação do homem com o ambiente, que é completamente intrínseca. Observando essas comunidades tradicionais, percebemos o valor humano. Então observem, por exemplo, a cara de medo, né? A careta do demônio, a careta, olha as dentarras, a bocarra, a manifestação, e tudo isso num estilo cultural. Mas não deixa de transmitir uma sensação. Se vocês olharem essa imagem, vocês vão perceber que essa imagem tem um espírito. Ela está transmitindo uma sensação para vocês, um comportamento. Isso é muito interessante. Observar, porque François Choët, ela faz o seguinte, é uma abordagem semântica do patrimônio. Ela é crítica e semântica, porque não podemos permanecer no paradigma materialista, no materialismo inócuo. A própria sociedade humana universal já evoluiu, já percebeu que o paradigma materialista ele é limitante. Ele vai só até ali e acabou. Então, entender os significados e os valores não ditos. Desvendar os significados que não são explícitos automaticamente. Essa é a parte constitutiva do presente vivido.
porque determina o valor da conservação. Quando eu consigo captar a estrutura de significação de um certo artefato, eu estou dizendo, olha, isso aí não é velharia, isso é antigo e muito importante. Existe uma diferença do transporte, da nossa concepção. Ah, isso é velho, deve ser esquecido, ou, nossa, olha como isso é importante, olha o que isso significa para aquela população. Isso eu vou guardar no coração porque faz parte da minha trajetória, da minha história. Tem muito a ver com pertencimento. Então são sempre memórias em conflito. Por exemplo, aqui eu tenho amuletos de fetos de lhama, né, dissecados no mercado em Tiahuanaco. E Tiahuanaco sempre foi um centro de comercialização dessas feitiçarias, desses artefatos de sorte, esses amuletos que são fetos de lhama. E até hoje são comercializados. Mas se eu encontrar num sítio arqueológico um crânio de feto de lhama, será que eu vou atribuir isso ao místico? Se eu estiver preso ao paradigma materialista, é claro que eu vou atribuir sempre ao místico. Mas não é. Isso é um amuleto de sorte. Um feto de lhama caríssimo no mercado, em Tiahuanaco, ele serve para trazer proteção, para enterrar no solo de casa e proteger aquela casa. E aí, sempre no gesto humano, nós temos figuras específicas do registro, que são lugares de enunciação do discurso. E esse discurso está preso na arquitetura e nas formas que foram constituídas esse saber. É inegável que isso é uma caveira. Por exemplo, é uma caveira, tá nítido. E todos sabemos que no México, a caveira ela tem um lugar, um papel específico sobre a representação da morte. A morte que é celebrada com festas, com festejos, como se fosse o carnaval no Brasil. Então a morte tem um significado específico e ela é rememorada por causa da consciência do fracasso. Ou seja, o que significa isso? Todos nós iremos morrer um dia. Não importa o que a gente faça, a consciência da morte ela é importantíssima para viver o hoje, o presente, dentro desse ciclo de impermanência, que inclusive gera muita ansiedade. Mas entender e aceitar que o mundo é impermanente, que ele muda, é importantíssimo para as culturas mexicanas. Todos os símbolos, todas as culturas, todos os enunciados, eles têm uma representação. Essa cerâmica do México, né, da Teotihuacan também, ela mostra o quanto essas pessoas estavam associadas ao espiritual, aqui a escuta do espiritual. Esse é um incenso, um incensário de Teotihuacan também, um incensário onde nós observamos vários guerreiros, espíritos, celebrações. E todos vocês sabem que o incenso, principalmente o palo santo, o incenso ele é feito com ervas enteógenas, ele é feito a partir de ervas para que se possa fazer o desdobramento do espírito e chegar ao astral, fazer a viagem astral. Então o incenso é uma espécie de narcótico também. E ele faz com que a pessoa tenha acesso ao espiritual. Só que hoje nós ficamos só com o incensário, mas não com a parte espiritual do incenso. A questão de gênero também, o que é muito importante abordar nas nossas disciplinas. A questão de gênero está representada na cultura material? Sim, está. Mas está invisibilizada ou está nítido? Quais são os artefatos que escolhemos para atribuir gênero? Então, essa amplitude do termo patrimônio, François Hartog vai nos dizer o seguinte questionamento. Nós precisamos preservar o quê? E para quem? Quais são as finalidades? Aonde eu quero chegar com essas informações? Aqui nós temos um templo magnífico, um templo astrológico, onde o sol bate e a própria serpente emplumada, Quetzalcoatl, a semente emplumada, ela sobe e desce das escadas. Ali são grandes incensos, grandes incensários sendo defumados nos templos. E essa é uma recriação muito recente, inclusive, do Poc-Tapoc, o jogo da pelota, que era feito no mundo azteca. Uma bola de borracha feita com látex, e aqui a estrutura arqueológica do Poc-Tapoc. Não se sabe até hoje se quem perdia era sacrificado ou quem ganhava, mas eu aposto minhas fichas que era quem ganhava o jogo do Poc-Tapoc, que tinha que passar a esfera por dentro dessa argola, que era sacrificado.
preparação, essa imagem dos incensários é preparação para o Poc Tapoc. E hoje, uma representação do jogo, como era o jogo do Poc Tapoc. Porque ganhar o direito de ser sacrificado, de ter o seu espírito emancipado às divindades, sabe-se lá quais, porque o linear A e o linear B, que é a escrita asteca, ainda não foram completamente decifrados, mas era um privilégio. Ser sacrificado era um privilégio. Então muitas pessoas dizem, não, mas os que perdiam eram sacrificados. Claro, porque estão olhando sobre o prisma da nossa cultura eurocêntrica e não sobre o prisma da identidade cultural, do patrimônio imaterial daquelas comunidades. E isso, claro, hoje está limpo, está escavado, virou um parque de exposição, mas estava tudo coberto de mato. Se não fosse uma iniciativa do Estado de recuperar essas paisagens históricas e arqueológicas, até hoje estaria coberto por floresta amazônica. Porque o Estado poderia considerar, não, isso não é a nossa história, vamos abandoná-lo e vamos utilizar as catedrais góticas, por exemplo, que foram construídas na Cidade do México, inclusive construídas sobre as próprias estruturas antigas. Isso é uma imagem de Guatemala, aqui o mar guatemalteca, e alguns observatórios também astronômicos e alguns lugares onde as pessoas depositavam oferendas. São casinhas para entidades, para espíritos, enfim. Outro observatório, muito interessante, todos eles são orientados de acordo com os pontos cardeais, e observem o embrechamento das pedras, a complexidade da construção, as colunas. Esses artefatos, esses patrimônios, essa arquitetura histórica pré-hispânica, não fica devendo em nada a arquitetura grega antiga. Não fica devendo em nada. Pelo contrário, a complexidade e durabilidade delas ainda é superior. Temos aqui, então, pirâmides. Vemos uma pirâmide ao fundo, uma pirâmide em primeiro plano, Teotihuacan. Observem que toda a cidade está bem lá ao fundo, toda a estrutura moderna está lá ao fundo, e a cidade inteira, a comunidade, a sociedade decidiu preservar esses monumentos, sabendo da importância deles. Por quê? Porque esses monumentos representam o que há de maior e de soberano na sua ancestralidade. Então esses monumentos são a ancestralidade daquele povo lá. Eles estão diretamente ligados. Ah, mas não foi meu avô que construiu, não foi meu bisavô. Não, mas foi uma ancestralidade que está ligada, inclusive por via sanguínea, há milhares de anos, centenas de anos. E ela não se perdeu justamente porque ela tem a estrutura arquitetônica, ela tem o discurso histórico nessas pirâmides. Quem é que estava aqui? Bom, se eu tenho sangue indígena, provavelmente foram meus antepassados. Observem a complexidade dos nichos, e cada nicho representa uma divindade, representa uma espiritualidade específica. Isso tem uma complexidade também arquitetônica, né? Como as mastabas antigas de sobreposição para equilíbrio do peso. Então isso tem uma lógica construtiva também. Mas, além disso, ela tem uma lógica importantíssima, que é a dedicação de toda uma sociedade pré-hispânica em deixar algo para a posteridade. Porque ninguém constrói uma coisa dessa achando que vai destruir no outro dia, ou achando que vai se destruir. É extremamente forte, aguentou vários terremotos. Então observem a importância desses discursos que estão nos próprios monumentos. Hoje são centros cerimoniais que são visitados por muitas pessoas, e percebam que não é tão caro assim. Mais caro é ir até a Grécia, visitar os templos de Apolo, os templos, e não visitar a nossa história americana, latino-americana. Por que nós não visitamos Tenochtitlan? Por que nós não visitamos Chichen Itza? Por que nós não visitamos Teotihuacan? Por quê? Por que preferimos visitar, por exemplo, as pirâmides do Egito? Não desmerecendo, claro, a história africana é importantíssima. Mas por que nós relutamos em aceitar a nossa ancestralidade, a nossa espiritualidade que está nesses monumentos? Aqui no Brasil, aqui no México, aqui. Por quê? Existe um preconceito espiritual de não aceitar a nossa ancestralidade? Os nossos olhos amendoados? O que significa isso? Então são esses campos de significação que são, na verdade, eixos de discurso,
Quando eu torno o meu discurso ameríndio centrado, eu consigo entender que a minha ancestralidade é ameríndia. Eu nasci aqui na América Latina. Eu tenho essa ascendência, essa espiritualidade. Eu tenho a impermanência no meu sangue. E eu consigo entender que essas relações estão em mim. Porque fazem parte da minha ancestralidade. Então eu vou preservar. E eu vou lutar para estudá-las e para preservar. Por isso, no caso, a minha dedicação à arqueologia brasileira. Porque eu entendo que esse é o nosso passado. Esse aqui é o Xacmol, em Chichén Itzá. Ali eram sacrificados guerreiros, astecas, eram retirados o coração pulsante, o coração batendo e colocado nessa plataforma ali no centro. Ele está segurando o coração sangrando e pulsando. Essa era uma oferenda importantíssima. Hoje observamos, claro, apenas a escultura. E aí muitos vão analisar a escultura. Mas dezenas de milhares de corações pulsantes bateram no ventre desse Xacmol. Quais são as relações? Olha a expressão na face do Xacmol. Desse demônio, dessa personificação, dessa divindade que vai conduzir o espírito até o além. Interessante observar e fica para reflexão. Então são esses os textos que eu utilizei hoje, os arquitetos da memória. Utilizei alguns outros textos específicos, mas o texto principal, que eu gosto bastante, da Márcia Chuva, que é os arquitetos da memória, a sociogênese das práticas de preservação do patrimônio cultural brasileiro, ou seja, entender como que isso significa para nós. Tá? E aí, essa foi mais uma aula, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Um abraço.